Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram a pedra que já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, de medo. Nada disseram a ninguém. Evangelho do Senhor. Louvado seja Jesus. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, ora em mim. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, ora em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar em sereia, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, ora em mim. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, ora em mim. Vinde curar, vinde
Te damos graças em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque nesta manhã Tu nos dás a alegria de celebrarmos aquele ato histórico, também espiritual, que nos trouxe redenção, que nos trouxe vida. A ressurreição do Teu Filho amado, vencendo a morte, comunicando a nós o poder da nova criação. Obrigado, Senhor, nós Te exaltamos, Te bendizemos por essa experiência tão profunda que nos trouxe vida. E nós pedimos a Deus que Tu nos dês a graça de aprofundarmos o entendimento dessa experiência, através da leitura da Tua Palavra, da meditação da Tua Palavra nesta manhã, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. Como vemos a ressurreição de Cristo, o que esse evento histórico, há 2000 anos atrás, significa para as nossas vidas? Talvez essa seja uma questão que tenha sido banalizada, dentre tantas, pelo cristianismo da nossa geração. Eu lembro quando, alguns anos atrás, eu vim a Brasília, eu morava em São Paulo, vim dar um curso para missionários. E falava para eles sobre essa questão da ressurreição de Jesus. Como isso é algo marcante. Não é só para a nossa fé, é marcante para a nossa história. Afinal de contas, nós dividimos a história do Ocidente. E assim também o foi no Oriente, até a conquista dos árabes, em antes e depois de Cristo. Isso sempre foi algo marcante. Todavia, nós parece que passamos a desacreditar daquilo que há 2000 anos atrás, um pouco mais de 2000 anos atrás, mudou a história da sociedade. E aí, quando eu falava das questões históricas da ressurreição para aquele grupo de missionários, havia um rapaz sentado na frente, e o que era mais interessante para mim, porque era um rapaz batista. E não era batista qualquer, independente, renovada, pentecostal, da convenção. E aquele rapaz olhava assustado, à medida que a gente ia tratando das questões históricas da ressurreição. E aí, de repente, ele levantou a mão e disse assim: pastor, o senhor está tentando me dizer que a ressurreição, ela é um evento histórico? E aí quem ficou assustado fui eu. Parece que meus ouvidos não estavam acreditando no que eu estava ouvindo. E eu olhei para ele e disse: o que você quer dizer com isso? E ele, assustado, disse: pastor, até esse momento, tudo que eu sabia da ressurreição é que era algo espiritual. De um Cristo que espiritualmente tinha ressuscitado. Aquilo para mim foi como um soco na minha cara. Eu disse: meu Deus, o que está acontecendo com o Evangelho? Se isso viesse de um ateu, se isso viesse de um descrente, até mesmo de um católico romano, que também não tem compreensão tão clara dessas coisas, eu até diria ok. Mas nós, evangélicos, e o pior é que depois daquele ano, isso foi no ano 2000, quais são as celebrações que nós temos de ressurreição? Não é mais um
um evento importante para nós. Nós não nos damos o trabalho de pensar sobre o que isso significa. E quando nós lemos esse texto de Marcos, capítulo 16, algumas questões se mostram muito interessantes sobre a ressurreição. Primeiro, o texto começa dizendo que, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamar Jesus. Essas mulheres acompanharam Jesus no seu ministério. Elas viram o poder da manifestação, da chegada do reino de Deus. Elas com certeza tinham ouvido falar da chamada expectativa messiânica. E esse é um tema do Evangelho de Marcos, do começo ao fim. A expectativa messiânica. Quando o Messias se revelará? É interessante que todas as vezes que Jesus fazia uma das suas curas no Evangelho de Marcos, no segundo Evangelho de Marcos, ele dizia aos discípulos: vocês não vão falar nada. Eu não quero que vocês digam nada. A multidão já viu. Não precisa fazer estardalhaço. Então isso foi chamado de segredo messiânico de Marcos. Todo esse segredo ia ser revelado. Ora, o próprio Cristo disse isso várias vezes, no capítulo 8 de Marcos, até o capítulo 10, ele insistiu por pelo menos 4 vezes na ideia: eu tenho que morrer, eu tenho que ser humilhado primeiro, eu tenho que morrer, e eu tenho que ressuscitar. Essas mulheres viram tudo isso. Viram os milagres, acompanharam a fala de Jesus, assim como todos os outros discípulos. E agora, no início do domingo, no primeiro dia da semana, essas mulheres estão indo ao sepulcro para embalsamar o corpo. Entenda de novo. Jesus Cristo disse, segundo a narrativa do capítulo 8 até o capítulo 10, 4 vezes, que no terceiro dia ele ressuscitaria. Chega o terceiro dia e essas mulheres estão desoladas, à procura de um Cristo morto. E quando elas se deparam com a notícia da ressurreição, então a ressurreição quebra a primeira grande questão. Ressurreição de Cristo significa para nós um novo olhar sobre a morte. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós estaríamos como essas mulheres, até hoje, olhando para a morte como um fim dos nossos sonhos, como um fim dos nossos projetos, como um fim da própria existência. O que seria a morte para nós? Seria desolador. Que esperança havia? Nenhuma, a não ser cultuar os mortos e cultuar os mortos. E essa continua sendo a experiência de milhares de pessoas pelo mundo. Porque os seus olhos não foram abertos, o seu entendimento não foi aberto para a realidade de que a ressurreição me faz olhar para a morte numa nova perspectiva, a perspectiva da ruptura, da maldição espiritual que o pecado trouxe à minha vida. Antes dessas mulheres, é interessante observar que no sepultamento de Jesus, no versículo 42 do capítulo 15, disse que ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus,
dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Qual é a esperança desse homem? Nenhuma. Acabou toda a expectativa do reino. Jesus morreu. Então acabaram-se os sonhos. Mas é a ressurreição que faz quebrar toda essa perspectiva errada da morte. Como se a morte fosse um fim em si mesmo. Por que nós podemos olhar com esperança para além da morte? Porque Cristo ressuscitou. Nós não levantamos cedo nesse domingo para celebrar o Cristo que morreu. Nós levantamos cedo para nos relembrar da vitória dele. Vitória que nos trouxe esperança. Vitória que rompeu com as perspectivas erradas da morte. A morte é um fim em si mesmo? Não. Eu posso olhar para depois dela e contemplar o que Deus está fazendo na eternidade. Eu posso olhar para depois da morte e contemplar o que Ele ainda fará, porque Ele vive. Essas mulheres não tinham essa expectativa. Elas só podiam chorar a sua história. É interessante também observar que tudo isso acontece no primeiro dia da semana. Por que Cristo ressuscita no primeiro dia da semana? Essa é uma questão teológica. Deus começa na ressurreição a recriação da história. O que o pecado fez? Condenou a história a um destino sem futuro. Condenou os homens a toda a condenação. E então Cristo se fez maldito por nós, morreu na cruz do Calvário, tomou a maldição da morte sobre si, e agora ele vence a morte, quebrando totalmente o poder espiritual do pecado. E então ele começa uma recriação. E há alguns paralelos muito interessantes dessa questão. Primeiro, é no primeiro dia da semana que Deus diz: haja luz. Cristo vem e diz: eu sou a luz. A recriação da história começara com a ressurreição dele. É por causa da ressurreição dele que a história da humanidade começa a ser recontada até que ele venha. É por causa da ressurreição dele que a minha história, a sua história, ela foi recontada. Ele toma pessoas mortas como nós para recontar a nossa história. Somente isso? Não. Eu quero ser breve nesses paralelos teológicos. Lembra quando Deus se revela a Israel no Monte Sinai? Deus diz a Moisés: você vai dizer ao povo para eles se santificarem durante 3 dias. E no terceiro dia eu virei a vocês. Cristo passou quantos dias até ressuscitar? 3 dias. Fazendo o quê? Você entende o relato do que aconteceu entre a morte e a ressurreição dele. Você sabe que ele estava purificando-nos, santificando-nos e santificando a história
para nos apresentar diante de Deus a sua ressurreição. A exemplo do que aconteceu no Monte Sinai, e então revelar Deus para o povo. É a recriação de toda a história, porque Deus se revela ao mundo através de Jesus, que nos santificou nesse período. Mas há um terceiro paralelo. Oséias 6. Ele diz que o Senhor fez a ferida e a curará. E no segundo dia, e em 2 dias, aliás, Ele nos purificará. E no terceiro dia, Ele nos levantará. Isso era uma menção à obra messiânica de Jesus. Em 2 dias, Ele nos purificaria. E no terceiro dia, Ele nos levantaria da nossa morte, curados. Por isso essa expressão de Marcos, passado o sábado, e no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, elas foram ao túmulo. Pessoas sem expectativas nenhuma, a não ser a expectativa de chorar a sua história, encontram nesse dia a bendita esperança da vida. A ressurreição do Senhor não é algo à toa, para que cristãos estejam desprezando. Para que tantos que se dizem evangélicos desprezem a importância desse evento. É a celebração de uma vida sendo recontada, da criação sendo recontada, de um novo olhar sobre a própria morte. É por causa dessa ressurreição que, ainda que eu sinta a perda das pessoas que eu amo, como recentemente perdi minha mãe, é por causa da ressurreição que eu sei que a morte não foi o fim da história. Se Cristo não tivesse ressuscitado, eu com certeza estaria chorando ainda muito a morte da minha mãe. Mas essa bendita esperança de que a ressurreição dele nos dá um novo olhar, faz uma nova criação, me traz consolo, me traz esperança. Ressurreição é isso. Ressurreição é restauração de uma história que estava perdida, ou que parecia estar perdida. Ressurreição é trazer reino de Deus à nossa história, para que a morte não seja mais o nosso último olhar, mas para que a morte seja a celebração de um propósito que caminha para a volta do Senhor. Essas mulheres vão ao sepulcro. E diz o texto que elas estavam preocupadas com a pedra que estava no túmulo. Era uma pedra pesada. Se um dia você for a Jerusalém, você provavelmente vai visitar o local onde teriam colocado o corpo de Jesus. Há uma dúvida hoje se é numa porta ou na outra. Elas estão do lado uma da outra. Mas seja qual for, você vai ver que a abertura não é grande. Você tem que se abaixar para entrar. E eles rolavam uma pedra, fazia tipo um buraco, para ela poder encaixar ali e fechar o sepulcro. Qual é o tamanho dessa pedra? O tamanho exato eu não sei. O cálculo é que essa pedra tinha aproximadamente 2 toneladas. É o cálculo aproximado para poder fechar aquele buraco
considerando o tamanho das pedras em Jerusalém, para aquele tipo de rito. Então elas estavam preocupadas, e agora, quem é que vai abrir esse negócio para a gente? E aí quando elas chegam, versículo 4, elas veem que a pedra já havia sido removida. O que a ressurreição me ensina? Que aquilo que me impede a aproximação do Senhor também foi removido. Que a aproximação com Deus não depende da minha força nem do meu esforço, mas da livre graça de Deus de se manifestar, rompendo com qualquer coisa que quisesse calar a sua vitória sobre a morte. Não é uma pedra que vai me impedir de testemunhar que Ele ressuscitou. Não é uma pedra que vai me impedir de me aproximar do Redentor. O próprio Deus desobstrui, através da ressurreição, qualquer coisa que fosse impedimento a essa comunhão. E há uma coisa muito interessante nessa expressão de Marcos. Porque o texto diz que a pedra já havia sido removida. O problema é que a palavra grega não é de remoção. A palavra grega, ela se refere a um ato de lançar para longe a pedra. Você compreende isso? Não foi Deus que chegou e disse assim, peraí, vamos empurrar essa pedra. Não foi Deus que disse para os anjos, faz uma forcinha aí e empurra. Ele pega tudo aquilo que obstrui o acesso e ele lança para longe. É assim que ele faz na nossa vida. Tudo aquilo que obstrui a nossa comunhão com Ele. Tudo aquilo que obstrui o nosso conhecimento dele, a nossa aproximação dele, ele lança para longe. Então nós voltamos de novo a Oséias 6, porque Oséias 6 começou dizendo que Deus fez a ferida e a curará. Em 2 dias nos purificará. No 3º dia nos levantará. E nós estaremos diante dele. Diante dele. E então o 3º versículo de Oséias diz, corramos e prossigamos em conhecer ao Senhor. No 3º dia, o Cristo seria levantado. Para quê? Para que nós o conhecêssemos de fato como Senhor, de fato como Messias. É só que tinha uma pedra no meio do caminho. Lembra desse poema, no caso do Drummond de Andrade? Há uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho há uma pedra. E não era uma pedrinha. Uma pedra grande. E Deus lança para longe essa pedra, para que não haja desculpas. Ninguém poderá dizer, Senhor, mas está difícil. Te conhecer não é fácil, tem uma pedra enorme aqui. Não tem. Os homens se cercam de rituais e religiosidades que colocam pedras, que obstruem a comunhão com Deus. Mas o problema não é de Deus. O problema é nosso. Parece que a gente está do outro lado querendo empurrar a pedra de volta. Parece que a gente está querendo dificultar a comunhão com Deus. Não. Está aberto.
O sepulcro está aberto. O testemunho da vida está aberto. Agora depende de onde você está indo. Tem gente indo no sepulcro errado. No sepulcro com a pedra, achando que é pela força que vai conseguir chegar a Deus. Achando que é pelo seu esforço que vai chegar. E sabe o que está acontecendo? E sabe o que acontece ao longo da história quando nós não compreendemos isso na ressurreição? As pessoas se cansam. O que mais tem hoje é crente cansado, frustrado, decepcionado. Vocês conhecem vários. Quando eu converso com vocês e sei das histórias de vocês, o que mais vocês me falam são de pessoas que estão cansadas. Essa semana eu falava com o Edmilson e ele me falava: pastor, tem tanta gente que eu conheço que está cansada. E eu estou tentando trazê-los aqui, mas eles estão decepcionados. Por quê? Porque foram para o sepulcro errado, o sepulcro que estava fechado, com uma pedra enorme, e eles estão achando que a vida está lá. Não, a vida não está oculta, ela está revelada através de Jesus. A vida está revelada através da ressurreição. A pedra não estava lá, o próprio Deus a removeu para que nós conhecêssemos a vida. Não depende do meu esforço. Depende da graça revelada. Uma outra questão ainda importante: elas, ao se aproximarem do sepulcro aberto, encontram um homem, um jovem, que pela descrição refere-se aos anjos que Lucas e Mateus haviam mencionado, ainda que o evangelista Marcos tome apenas a figura do jovem. E esse jovem diz para elas: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Veja o lugar onde o tinham posto. As expectativas estavam erradas. Por isso o coração andava cheio de temor. Os discípulos saíram, depois da crucificação de Jesus, amedrontados e foram se esconder. As mulheres vão na madrugada, também por causa do temor. Não era hábito levantar cedo para ir ao sepulcro cuidar do corpo. Elas vão na madrugada por causa do temor. De serem vistas, de serem perseguidas. O que é que a ressurreição nos lembra? Não tem por que temer. Nada que possam fazer comigo será prejudicial. Era isso que os cristãos tinham entendido no primeiro século. Nós vamos assumir a nossa fé. Ótimo, vocês vão morrer. Ótimo. Lembra de Paulo? O morrer para mim é ganho. Eu não preciso temer mais. A morte não impõe mais o medo. A morte pode ainda me impor a dor, porque ela gera a separação de pessoas que eu amo.
Mas a morte não pode impor a mim medo. Ele não estava mais no sepulcro. Ele havia ressuscitado. Por isso nós corremos sem temer. E o que isso impõe a nós? A palavra daquele anjo. Como ele não está mais aqui, ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós. Por que eu não preciso temer? Quem que vai adiante de mim? Quem está à minha frente? Quem peleja por mim? Quem luta por mim? Cristo. Ele não me manda ir numa perspectiva louca, ó, vai lá e te arrebenta. Não, ele diz, vai lá, eu estou na tua frente. E se alguém vai acertar primeiro em mim. Uma vez me mandaram por e-mail, não sei como é que chama aquilo, é um cartoon, acho que é isso. Ou uma charge, talvez seja isso, eu não entendo bem de arte. Em que o camarada andava com Cristo, e aí de repente começaram a jogar pedras nele. E algumas pedras estavam acertando nele. E ele começou a se encolher porque as pedras batiam. E ele dizia, Senhor, tu não vai fazer nada por mim. E ele abriu o braço e viu Cristo tomando as pedras maiores em si mesmo. Você entende o que é aí adiante? Nós vamos levar pontuada. Nós vamos sofrer. Faz parte da vida e faz parte da fé. Sofrimento faz parte da vida e faz parte da minha fé com Cristo. Você sabe o que é legal? É porque ele sofreu mais do que qualquer sofrimento que eu possa ter. Por isso o escritor de Hebreus diz, ele compreende bem as minhas dores. Agora, você sabe o que é mais legal? Não é só que ele compreende. É porque ele disse que ele vai adiante de mim no testemunho da minha fé. Joia, agora eu posso ir. Eu sei quem luta por mim. Eu sei quem peleja por mim. Aquele que venceu a morte. Ele disse, vai adiante. Diz, olha, vamos para Galileia. Ele vai adiante. Ele está à frente. Quando vocês chegarem lá, ele já estará lá. Quando você morrer, ele já estará lá. Quando você testemunhar, ele já estará lá. Quando você sofrer, ele já estava lá antes de você. A ressurreição me faz lembrar da presença de Cristo no caminhar da minha vida. Agora, é interessante ele dizer que era para os discípulos e Pedro irem para Galileia. Por quê? Começa lá o Evangelho de Marcos de novo. Sabe aonde começa o ministério de Jesus? Na Galileia, na terra dos gentios, na terra dos homens que não são nada, na terra dos homens que são oprimidos. E ele quer que a gente comece a caminhada por esse lugar. Na terra dos oprimidos. Porque a ressurreição só faz sentido para oprimidos. Gente que está sem expectativa. Para aqueles que criaram falsos deuses no seu coração, a ressurreição não faz sentido. Talvez por isso a igreja evangélica esteja tão perdida sobre esse assunto. Porque não faz sentido falar de ressurreição
para quem está cheio de grana. Ele acha que a sua grana vai torná-lo eterno. Faz sentido falar de ressurreição para quem está morando no palácio. Ele acha que aquilo é o céu. Daí porque Jesus disse, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É muito difícil um rico ser salvo. Não é impossível, entenda. Mas não é comum. Porque eles se cercaram de falsos deuses que os impedem de perceber a importância da ressurreição. É por isso que essa teologia maldita da prosperidade tem roubado o lugar da ressurreição. Porque as pessoas não precisam ressuscitar. Elas podem viver nessa vida como se isso fosse eterno. Qual é o problema? É que elas vão descobrir lá na frente que isso tudo é ilusão. Um passo de ilusão. E somente a ressurreição poderia dar a resposta. E então, quando elas forem oprimidas pela realidade da morte, talvez elas consigam olhar para a ressurreição. Talvez não. Tem muita gente que está oprimida aí com o pé na cova, mas ele não consegue olhar para a ressurreição. Ele continua lá pedindo para Deus curar. Cura, Senhor, cura, Senhor. Até quando? Uma hora nós vamos ter que morrer, não tem jeito. Uma hora nós vamos morrer. E a pergunta é, essa pessoa entendeu a ressurreição? Não. Eu acho barato quando eu vejo o programa do falso apóstolo, do Valdemiro Santiago. A gente tem lá umas velhinhas de 80 e tantos anos, dando testemunho, foram curadas. Eu creio piamente que elas foram curadas. Você sabe qual é o problema? É que a ressurreição não fez sentido para elas. Elas estão querendo viver ainda nessa vida, como se isso fosse a coisa mais importante. Eu lembro no ano passado, em julho do ano passado, quando eu fui a Araraquara dar um curso sobre o Apocalipse, havia um pastor presbiteriano que tinha 82 anos. E eles descobriram que ele estava com câncer. E os filhos insistindo para ele fazer o tratamento, a quimioterapia, não sei o quê. E ele reuniu a família, e estava me contando essa história e disse, meus filhos, eu já vivi muito. Eu já vivi até mais do que devia. Considerando que a Bíblia diz que o homem vive 70, 80 anos, eu já estou no lucro. Para que eu quero viver mais? Não me peçam para fazer o tratamento. Eu não vou fazer. Eu apenas vou aguardar um dia de me encontrar com o Senhor. Você entende a diferença? Você entende a diferença daquelas velhinhas na fila lá do apóstolo para serem curadas? De um homem que compreendeu o poder da ressurreição? Por que eu vou ser curado? Para viver mais 5, 10 anos? Não. Para viver cansado, para viver aborrecido com algumas coisas, para viver limitado, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não! A ressurreição me dá a certeza de que minha vida será muito melhor com Cristo. Nós estamos invertendo as coisas porque nós não compreendemos a ressurreição. É
quando nós estamos oprimidos, ela faz sentido. Então essa história termina dizendo que essas mulheres, após ouvirem isso, saíram fugindo do sepulcro, porque elas estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo. Nada disseram a ninguém. Marcos termina o Evangelho aqui. Versículos 9 a 20, como eu já disse aos irmãos em outras ocasiões, não faz parte do Evangelho de Marcos. Isso foi acrescentado muito posteriormente ao Evangelho de Marcos. Então a grande pergunta que sempre se fez é: por que Marcos termina com as mulheres assustadas, temerosas e sem dizer nada a ninguém? É uma questão simples. Marcos termina o Evangelho aqui para que pensemos o que nós faremos com a notícia da ressurreição. Reagiremos com temor e nos calaremos, ou anunciaremos a bendita esperança? Se temos conhecido o Cristo que venceu a morte, nós sairemos e anunciaremos que Ele nos amou. E porque nos amou, morreu na cruz em nosso lugar. Mas não somente morreu, Ele venceu a morte, para que nós tivéssemos vida. Louvado seja Cristo. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai, pela tão grande obra que foi a salvação. A encarnação do Teu Filho, o seu ministério, a sua vida, os seus sofrimentos, a sua morte, mas acima de tudo a beleza e a grandeza da ressurreição que nos trouxe vida. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome santo e gracioso. Louvado seja o Senhor. Ajuda-nos a compreender isso e a vivermos motivados pela ressurreição do Senhor Jesus, de tal forma que nada nos assuste, a não ser a certeza de que um dia estaremos contigo, mas que sejamos assustados pela grandeza e a beleza disso. Em nome de Jesus.